Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós iremos aprender a construir o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos de equações do primeiro grau com duas incógnitas e irei falar também um pouco sobre plano cartesiano, até porque eu vou precisar do plano cartesiano para poder construir o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, até chegar nessa construção desses gráficos, tá certo? Então vamos seguir adiante aí na aula. Conceituando. Toda expressão escrita na forma ax mais by igual a c, com a diferente de zero e b diferente de zero, é chamada de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então veja só, todas as vezes que você tiver uma expressão escrita dessa forma, que forma ax mais by igual a c, é a representação geral de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá certo? Vamos ver o que cada letra dessa representa. O x e o y são as incógnitas. Então, veja que ele destaca aqui o x e o y como sendo as incógnitas. Isso quer dizer que é através de x e de y que nós obteremos as possíveis soluções para essa equação aí. Tá certo? O a, o b e o c são os coeficientes reais. Quando ele fala de coeficientes reais, significa dizer que a, b e c representam aí números reais. Então, o a, o b e o c representam números que fazem parte do conjunto dos números reais. Tá certo? E quando se fala de números reais, você pode imaginar aí qualquer número natural é real, qualquer número inteiro é real, qualquer número racional é real e qualquer número irracional é real. Tá certo? Então, dentro do conjunto dos números reais, eu posso ter aí, para representar o a, o b e o c, qualquer número real, com uma exceção. Preste atenção aqui, ó. Sendo a diferente de zero e b diferente de zero. Os únicos que não poderão ser iguais a zero é o a e o b. Isso quer dizer o quê? Que a e b pode ser qualquer outro número real, só não pode ser zero. Tá? Agora, vamos entender por que é que b e a não podem ser iguais a zero. Imagine só que se você chegar aqui na expressão que representa a equação, se você substituir esse a por zero, então você teria 0 vezes x, daria zero. Então, o ax desapareceria, ficaria apenas by igual a c. Neste caso, a equação ficaria apenas com uma incógnita. Eu não teria uma equação com duas incógnitas, porque a única incógnita que iria sobrar aí era o y. Tá certo? A mesma coisa aconteceria se eu chegasse aqui no lugar do b e substituísse esse b por zero. Quando eu multiplicasse 0 vezes y, daria zero. Ou seja, ficaria apenas ax igual a c. Essa equação deixaria de ser uma equação com duas incógnitas e passaria a ser apenas uma equação com apenas uma incógnita. Então, para que essa equação continue sendo com duas incógnitas, é necessário que os valores que se atribuam tanto para A quanto para B sejam sempre valores reais diferentes de zero. Agora, o C, que é chamado de termo independente. Por que é chamado de termo independente? Porque não depende nem de x nem de y para acompanhá-lo, ele vem sozinho. Tá? Ele não vem acompanhado de incógnitas. Esse termo independente, que é C, ele pode ser qualquer número real, não haverá exceção para ele. Ele pode ser, dentro do conjunto dos números reais, eu posso pegar qualquer número real, positivo, negativo, fracionário, decimal, nulo, tá? Eu posso substituir C por ele. Então, C pode ser igual a zero também, tá certo? Vamos ver alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Temos aí, na letra A, menos 2x mais 3y igual a 5. O que é que eu quero que vocês destaquem aqui nessas equações? Quem é A, quem é B e quem é C, porque você sabe que x e y são as incógnitas. Então, A, B e C são os números reais que aí aparecem nessas equações. Então, vamos destacar na letra A quem vai ser A, quem vai ser B e quem vai ser C. Observa aqui que na forma geral de representar uma equação do primeiro grau, veja que o A é o coeficiente de x, e o B é o coeficiente de y, e o C é o termo independente, ele vem sozinho. Então, vamos voltar aqui para a letra A. Veja que o coeficiente de x aqui é menos 2. Então, neste caso, A é menos 2. O B é o coeficiente de y. Veja que o coeficiente aqui de y, a parte numérica aqui é o mais 3.
portanto, B é igual a 3. E o C é o termo independente, é aquele que não vem acompanhado nem de x nem de y. Neste caso aqui você está vendo que é o 5. Então, C é igual a 5. Ele não vem acompanhado nem de x nem de y. Vamos para a letra B. Vamos destacar aí quem é A. Lembrando que A é o coeficiente de x. Veja que você tem aqui a equação x menos 4y igual a 0. Observe que o x ele não vem, o coeficiente dele não aparece. Por que não aparece? Porque é 1. Você lê 1x, portanto, o coeficiente dele é 1. Então, A, neste caso, é igual a 1. O B é o coeficiente do y. Você percebe aqui que é o menos 4. Portanto, B é igual a menos 4. E o C é o termo independente. Ele não vem acompanhado nem de x nem de y. E, neste caso aqui, o C é o 0. Ele não vem acompanhado nem de x, nem com x, nem com y. Então, C é igual a 0. Vamos para a letra C. Temos a equação 6x mais 1y igual a 3. Vamos destacar aí quem é A. A é o coeficiente de x, que no caso aqui é o 6. Portanto, A igual a 6. O B é o coeficiente de y. Observe que aqui você tem mais 1y. Então, o coeficiente de y aqui é 1. Então, você tem B igual a 1. E C é o termo independente, ele não vem acompanhado nem de x nem de y, ele vem sozinho, que no caso aqui é o 3. Então, C é igual a 3, ok? Vamos seguir adiante. O gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta do plano cartesiano que contém as soluções da equação. Então, veja que ele fala que o gráfico é uma reta do plano cartesiano. Então, vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano, relembrar esses conceitos, para daí, então, nós falarmos sobre a reta, sobre o gráfico da equação do primeiro grau. Então, ele disse que é uma reta do plano cartesiano. Então, veja só, vamos pegar aí um plano polimetrado, tá certo? Para construirmos nosso plano cartesiano, eu estou pegando aqui uma folha polimetrada, tá certo? Então, vamos lá. Para se construir o gráfico do plano cartesiano, eu vou precisar de duas retas. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Uma na horizontal, como vocês estão vendo aí. Essa reta na horizontal é chamada de eixo X ou eixo das abscissas, tá certo? E outra reta na vertical, como você está vendo aí, que é essa reta vermelha. Essa reta da vertical é chamada de reta do eixo Y ou eixo das ordenadas. Veja que essas duas retas são perpendiculares e, para serem perpendiculares, elas devem se encontrar dessa forma, uma na horizontal e outra na vertical. E elas irão se cruzar num único ponto, e esse ponto é chamado de origem. O ponto onde as duas retas se interceptam é chamado de origem. Esse pontozinho aqui, ó, é a origem. Nesse ponto onde elas duas se interceptam, nós teremos ângulos de 90 graus. Então, duas retas, para serem perpendiculares, elas devem se cruzar num único ponto, formando entre si ângulos de 90 graus. Então, os ângulos de 90 graus são caracterizados por um quadradinho e um pontinho no meio. Tá certo? Então, quando se fala de retas perpendiculares, você tem que lembrar que são retas que se cruzam num único ponto, formando ângulos de 90 graus. Para que isso ocorra, é necessário que você tenha uma na horizontal e outra na vertical. Nessa posição que vocês estão vendo aí. Tá certo? Os eixos cartesianos dividem o plano em 4 regiões denominadas quadrantes. Os eixos cartesianos são exatamente o eixo X e o eixo Y. Veja que esses dois eixos dividiram esse papel polimetrado aqui, essa parte polimetrada aqui, em 4 regiões denominadas quadrantes. E como é que eu vou detectar cada quadrante desse? Como é que eu vou saber quem é quem no processo? Para você identificar quais são os quadrantes, você deve observar, deve olhar no sentido anti-horário, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Como? Nesse sentido aí que eu vou mostrar. Observe essa setazinha aí em forma de círculo. Observe o sentido da trajetória dela. Da direita para a esquerda, de cima para baixo, no sentido anti-horário. Aqui, ó, onde está o mouse, você vai ter aí o que nós chamamos de primeiro quadrante, que eu estou destacando de cor roxa. À esquerda agora, preste atenção, onde eu estou indicando com o mouse, você tem aí o segundo quadrante, que eu estou destacando de cor azul clara.
Agora vamos para o terceiro quadrante, que eu estou indicando aí com o mouse, eu estou destacando aí de cor preta, esse aí é o terceiro quadrante. E por último, nós temos aqui, onde eu estou identificando com o mouse, de cor azul escura, o quarto quadrante. Será sempre nesse sentido aí, viu? No sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Não muda, viu? Sempre nesse sentido. Vamos lá. Agora nós iremos numerar essas duas retas, a partir da origem, que é esse ponto de interseção aqui. Nesse ponto de interseção, essas retas, ela tem valor numérico tanto para x quanto para y. Nesse ponto aí, sempre nós vamos ter na origem o zero, tá certo? Então, você vai ter aí zero na origem, ok? À direita da origem, nós iremos estabelecer os valores positivos para x. Observa aqui essas linhas que vocês estão vendo na paralela ao eixo y, na vertical. Aonde elas interceptarem o eixo x, lá estará um valor inteiro para x, certo? Ou seja, a distância entre uma reta tracejada e outra, eu vou ter aí a unidade de medida para localizar os meus números inteiros à direita do zero. Então, você vai ter à direita do zero para x somente valores positivos. Entre um número inteiro e outro, como você bem sabe, existem aí outros números que são decimais, ou seja, essa reta aqui é formada por infinitos números, números inteiros e números fracionários e números decimais, tá certo? À esquerda da origem, nós iremos atribuir os valores negativos para x, tá? Lembrando que por onde cada linha dessa tracejada paralela ao eixo y intercepta o eixo x, cada linha tracejada dessa que intercepta o eixo x, que é paralela ao eixo y, lá estará um valor inteiro para x, tá certo? Então, a distância entre uma reta tracejada e outra, eu sempre vou marcar um valor inteiro para x. Neste caso aí, nós teremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ok? Agora, partindo da origem, que é o zero, para cima, acima do eixo x, eu vou localizar os valores inteiros para y. Agora, observe na horizontal aqui, ó. Cada linha tracejada dessa na horizontal vai interceptar o eixo y em um valor inteiro para y. Acima do eixo x, a partir da origem, eu vou marcar os valores positivos para y. Então, aqui eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 3. Abaixo do eixo x, a partir da origem, eu vou localizar os valores que são negativos para y, os valores inteiros. Lembrando que cada linha dessa que você vê tracejada na horizontal que intercepta o eixo y, lá estará um valor inteiro para y. Então, nós vamos ter aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Ok? Vamos seguir adiante. Ainda com alguns conceitos. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas possui infinitas soluções reais, e cada uma delas deve ser escrita na forma de pares ordenados. Então, pessoal, todas as vezes que eu for escrever a solução para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho que escrever através de pares ordenados. E os pares ordenados são identificados através de parênteses, onde em primeiro lugar vem um valor para x e em segundo lugar vem um valor para y. Por isso que é chamado de par ordenado, porque tem que obedecer essa ordem. Par porque são dois valores e ordenado porque obedece uma ordem. Qual é a ordem? Primeiro vem o valor para x no parênteses, depois o valor para y, tá? Esses pares ordenados x e y são as coordenadas dos pontos do plano cartesiano pelos quais passará a reta da equação. Ou seja, para que eu marque um ponto qualquer aqui no plano cartesiano, é necessário que eu tenha as coordenadas desses pontos. E as coordenadas desses pontos são dados através do valor de x e do valor de y, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aí, pessoal, para as nossas atividades. Primeira questão. Represente graficamente no plano cartesiano as soluções da equação x mais y igual a 3, de acordo com as informações da tabela. Vamos ver aí essa tabela. Observa aqui na tabela que você tem, nessa primeira coluna, alguns valores atribuídos para x.
Através desses valores que foram atribuídos para x, nós descobriremos os valores para y. Através dos valores de x e y, escreveremos aqui os pares ordenados, que são as coordenadas dos pontos que nós deveremos marcar no plano cartesiano. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui nessa igualdade o primeiro valor que ele atribuiu para x, que é 1. Então, logo, y vai ser igual. Repete o 3, como vocês estão vendo, menos, vamos substituir x aqui por 1, tá? Então, ficou 3 menos 1. Isso implica que y vai ser igual a 3 menos 1, 2. Nosso primeiro par ordenado, que me levará às coordenadas do nosso primeiro ponto, se dará por x, que é 1, e y, que é 2. Lembrando que escreve-se primeiro o valor de x, depois o valor de y, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo par ordenado. Para isso, ele atribuiu para x valor igual a 3. Logo, nós teremos aqui na igualdade y, que você vai repetir, vamos descobrir o valor de y, igual a 3, que você repete, menos o valor de x, que também é 3. Então, você vai substituir x por 3. 3 menos 3 dá 0. Isso implica que y vai ser igual a 0. Então, nosso segundo par ordenado é um par ordenado de coordenadas. 3 para x e 0 para y. Ok? Vamos para o nosso terceiro par ordenado. Para isso, ele atribuiu um valor numérico para x, que é 4. Vamos descobrir o valor numérico de y através da igualdade. Você tem 3, y igual a 3 menos x, vai ficar y igual a 3 menos o valor de x, que é 4 agora. Desse modo, ó, y igual, repete o 3, menos, substitui x por 4. Então, você tem aí 3 menos 4. Lembrando que sinais diferentes subtrai e dá-se o sinal do termo de maior valor absoluto. O termo de maior valor absoluto aí é o 4. Então, neste caso, o sinal dele é negativo. Ao subtrairmos, você vai ter aí menos 1. Isso implica que y é igual a menos 1. Então, nós vamos ter aí a coordenada do nosso terceiro ponto se dará por 4 para x e menos 1 para y. Ok? Vamos aí para o nosso quarto ponto, as coordenadas do nosso quarto ponto, encontrando aí o nosso quarto par ordenado. Para isso, ele atribuiu valor numérico para x igual a 0, para descobrirmos o valor de y. Quando x for igual a 0, y será igual a 3 menos o valor de x, que é 0. 3 menos 0 dá 3. Isso implica que y vai ser igual a 3. Logo, a coordenada do nosso próximo ponto vai ser 0 para x e 3 para y. Vamos agora para o nosso último par ordenado. Você tem aí x igual a menos 1, portanto, o y vai ser igual a 3 menos, preste atenção, o menos do 1 que você está vendo aqui, com o menos da expressão, não esqueça de fazer a operação com os sinais. Já que o valor que ele atribui para x é negativo, você tem que pegar o menos do x, que é 1, e o menos da expressão aqui, ó, menos com menos, dá mais. Portanto, você terá 3 mais 1 e não 3 menos 1. 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Isso implica dizer que y vai ser igual a 4. Então, nós temos aí nosso último par ordenado, de acordo com a tabela, será o par ordenado menos 1 para x e 4 para y. Vamos pegar todos esses pares ordenados e vamos marcar os pontos correspondentes a esses pares ordenados no plano cartesiano. Então, vamos construir agora nosso plano cartesiano. Nós temos aí a reta do eixo x na horizontal e a reta do eixo y na vertical. Lembrando que o ponto de interseção entre essas duas retas, nesse ponto de interseção que eu estou indicando com o mouse, lá estará sempre o valor numérico da origem, que é 0. Esse 0 tanto serve para x quanto para y. Nesse ponto de origem aqui, tanto x quanto y são iguais a 0. Tá certo? Agora vamos aqui pegar nosso primeiro par ordenado e vamos localizá-lo aqui no plano cartesiano. Preste atenção numa coisa. Está vendo as linhas que estão na vertical aqui, ó? Cada linha dessa da vertical que intercepta o eixo x, lá estará um valor inteiro para x. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que uma reta dessa na vertical intercepta o eixo y, lá estará um valor inteiro, aliás, que intercepta o eixo x, lá estará um valor inteiro para x.
Então, eu quero localizar o valor inteiro para x aqui, x igual a 1. Se x é positivo, vamos marcar a direita da origem, aqui nessa primeira linha tracejada aqui, ó. Vamos localizar o 1. Agora, vamos marcar o valor para y, 2. Se y é 2 e é positivo, ele vai ficar acima da origem aqui, ó, acima do zero. Cada linha dessa na horizontal que intercepta o eixo y, lá estará um valor inteiro para y. Aqui eu tenho mais 1 e aqui eu tenho mais 2. Localizaremos aí o mais 2. Agora eu vou sair do mais 1 em direção ao mais 2. Vou subir verticalmente. Chego na altura do 2, marco o meu ponto. E vou de encontro a esse 2. Ó. O ponto que eu marquei está na mesma altura 2 do y e na mesma altura 1 do x. Marcamos nosso primeiro ponto. Vamos agora pegar as coordenadas do nosso segundo ponto, que é dado por 3 para x e 0 para y. Então, veja só. X é positivo, é 3. Está à direita do zero aqui. Ó. Vamos contar. 1, 2, 3. Ó. Aqui ó, vou marcar o 3 para o x. Localizei o 3 do x. Veja que y é igual a 0. Se y é igual a 0, esse ponto será marcado em cima do eixo x, onde está o 3. Marca-se o segundo ponto. Vamos agora pegar a coordenada do nosso terceiro ponto, que se dá por 4 para x e menos 1 para y. Veja que x aqui é positivo, é 4. Está à direita do zero, à direita da origem. Vamos contar 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Vamos localizar esse 4. Veja que o valor de y aqui, ó, no par ordenado é menos 1. Se y é negativo, você vai marcar abaixo do eixo x a partir da origem. Os valores negativos para y é abaixo do eixo x a partir da origem aqui, ó. Cada linha dessa na horizontal que intercepta o eixo y, lá estará um valor inteiro negativo para y. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu quero localizar o menos 1. Vamos localizar aí, ó, menos 1. Agora eu vou partir do menos 1 do y e vou me deslocar até a altura 4 do x. Veja, na horizontal aí, depois na vertical. Ó, aqui está o 4 do x. Eu vou sair daqui ó, e vou em encontro do y aqui, que é menos 1. Nesse ponto aqui, ó, de altura menos 1, vamos marcar nosso ponto. E aí vamos tracejar até o menos 1. Está aqui, ó, nosso terceiro ponto. Vamos agora pegar o nosso próximo ponto de interseção aí, o nosso próximo ponto que iremos marcar no plano cartesiano vai ser de coordenada 0 para x e 3 para y. Então, veja só, esse 3 aqui do y ele é positivo. Então, vamos aqui para o eixo y, a partir da origem, já que é positivo, vai ser marcado acima do eixo x. Eu tenho aqui mais 1, mais 2, mais 3, está aqui, ó. Já que o valor de x é 0, se x é igual a 0, o ponto será marcado em cima do eixo y, onde estiver o valor de y, que no caso aqui é o 3. Marca-se o ponto. Vamos pegar agora o próximo ponto nosso, para marcar no plano cartesiano. É o ponto de coordenadas menos 1 para x e 4 para y. Se x é negativo, vamos vir aqui para a origem, que é 0. Já que x é negativo, nós iremos marcar o valor para x, que é negativo, à esquerda do zero. À esquerda da origem, aqui, ó. É menos 1. Nessa primeira linha tracejada aqui, eu vou marcar o menos 1. Ó. Ok? Agora, vamos localizar o valor de y, que é 4. Se y é positivo, eu vou marcar a partir da origem acima do eixo x. Y é positivo, então é mais 4. Ó. Aqui é o zero aí. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 aqui, ó, nessa linha tracejada aqui, ó. Mais 4. Ok? Eu vou sair do menos 1 do x e vou subir até a altura 4 do y para marcar o ponto aqui, ó. E vou sair da altura 4 do y na horizontal e vou até a altura menos 1 do x e marcar aqui também. Ó. Fica localizado aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Tracejei aqui, ó, parti e marquei esse pontozinho aí. Se você observar, você vai ver que todos esses pontos estão alinhados. Por esses pontos, nós iremos traçar a reta. A reta da equação x mais y igual a 3. Então, vamos traçar a reta aí, ó, passando por esses pontos. Essa reta que você está vendo aqui é uma reta formada por infinitos
pontos determinados por infinitos pares ordenados que são solução dessa equação. Aqui nós temos marcado no gráfico apenas 5 soluções, como vocês estão vendo aí na tabela, mas tem infinitas soluções aqui, tá certo? Agora eu quero destacar algumas coisas aqui na tabela e também no gráfico. Tá vendo esse par ordenado que eu destaquei aí? 3 para x e 0 para y. Todas as vezes que y for igual a 0, o ponto será marcado, tá, em cima do eixo x. Todas as vezes que y for igual a 0, o ponto será marcado sempre em cima do eixo x. Ponto de interseção da reta com o eixo x para y igual a 0. Agora, veja esse outro. Todas as vezes que x for igual a 0, o ponto vai ser marcado sobre o eixo y. Todas as vezes que x for igual a 0, o ponto será marcado sobre o eixo y. Então, veja que esse ponto aqui foi marcado sobre o eixo y. Por quê? Porque x foi igual a 0. Tá? Então, você tem ponto de interseção da reta com o eixo x, com o eixo y para x igual a 0. Olha só, os demais exemplos, eu vou passar mais 3 exemplos. Os demais exemplos que eu irei trabalhar com vocês, eu vou esboçar o gráfico utilizando esses dois pontos. Quais são os dois pontos? O ponto de interseção da reta com o eixo y para x igual a 0 e o ponto de interseção da reta com o eixo x para y igual a 0. Vou usar sempre esses dois pontos para esboçar os próximos gráficos. Tá certo? Segunda questão, diz o seguinte. Represente graficamente no plano cartesiano as soluções da equação 3x mais 2y igual a 6 para x igual a 0 e y igual a 0. Então, ele deu um valor para x e deu um valor para y. Isso significa que nós iremos construir um gráfico apenas com 2 pontos. Tá certo? Então, vamos lá. Pegaremos a nossa tabela e vamos representar graficamente a solução dessa equação utilizando apenas 2 pontos. O primeiro ponto que nós iremos obter, neste caso aí, vai ser x igual a 0. Quando x for igual a 0, vamos ver qual vai ser o valor para y. Então, na nossa tabela aqui, essa coluna vai ser os valores que eu irei atribuir para x. Aqui serão os valores que nós iremos atribuir e obter para y. E aqui são os pares ordenados, que são as coordenadas dos pontos que nós iremos marcar no plano cartesiano, tá certo? Então, veja só, quando x for igual a 0, perceba aqui na equação que eu tenho 3 vezes x. Se eu fizer 3 vezes 0, vai dar 0. Portanto, 3x desaparece, ficando apenas 2y igual a 6. Então, você vai trazer para aqui, ó, 2y igual a 6. Através da igualdade 2y igual a 6, nós chegaremos ao valor de y. Está vendo esse 2 que está multiplicando o y? Eu vou transferi-lo para o segundo membro com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. O 2 vai sair do primeiro membro e vai para o segundo membro, dividindo o 6. Portanto, o y vai ser igual a 6 dividido por 2. Dividindo 6 por 2, teremos 3. Portanto, o y vai ser igual a 3. Então, vamos escrever aí nosso primeiro par ordenado. Quando x for igual a 0, y for igual a 3. Esse é o nosso primeiro ponto que nós iremos marcar aí no plano cartesiano, tá certo? Temos, ó, aqui, ó. Já que, preste atenção, já que x é igual a 0, o ponto será marcado em cima do eixo y, tá certo? Onde estiver localizado o valor de y. Já que y aqui é 3 e é positivo, partindo aqui da origem, os valores positivos para y serão marcados acima do eixo x e os valores negativos para y abaixo do eixo x partindo da origem. Como o valor de x de y é positivo, nós vamos marcar acima. Olha, lembrando que cada linha dessa tracejada na horizontal que intercepta o eixo y, lá estará um valor inteiro para y. Nesse caso, acima do eixo x, os valores são inteiros positivos. Aqui, mais 1, mais 2 e mais 3. Está aqui, ó, marcarei o valor para y, que é 3. E aqui nesse ponto, na altura aqui do 3 para o y, eu vou marcar o ponto. Tá certo? Isso por quê? Porque x é igual a 0. Ponto de interseção da reta com o eixo y para x igual a 0. Ok? Vamos agora descobrir a coordenada do outro ponto.
Para isso, ele disse que y vai ser igual a zero. Então, vamos trazer aqui, ó, colocar aqui, ó, na coluna do meio, y igual a zero. Vamos voltar aqui para a equação. Preste atenção, pessoal. Se y é igual a zero, aqui você tem 2y. Você tem 2 vezes y. Vai ficar 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero. Então, 2y desaparece. Restando aqui, ó, 3x igual a 6. Então, vamos trazer 3x igual a 6 aqui para descobrir o valor de x. Ó. 3x igual a 6. Como eu quero o valor de x, o 3 que está multiplicando, eu vou transferir para o segundo membro com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Esse 3, ele vai dividir o 6. Então, você terá que x vai ser igual a 3, a 6 dividido por 3, portanto, x vai ser igual a 2. Então, a coordenada do próximo ponto se dará pelo par ordenado 2 para x e 0 para y. Não esqueça que primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. Observe, já que y é igual a zero, obrigatoriamente esse ponto será marcado em cima do eixo x, onde estiver o valor para x. O valor para x aqui é 2 e é positivo. Vamos voltar aqui para a origem no gráfico, olha só. Partindo da origem, já que x é positivo, os valores positivos para x marcaremos à direita da origem. Os valores negativos para x eu marcaria à esquerda da origem. Neste caso, x ele é positivo à direita. Observa as linhas tracejadas na vertical. Quando essa linha intercepta o eixo x na vertical, lá estará um valor inteiro para x. Então, eu quero o valor positivo. Eu quero 2. 1, 2. Está aqui ó, o 2 do x. Ó. Localizei o 2 do x. Agora, eu vou marcar o ponto em cima do eixo x. Tá? Esse ponto foi marcado em cima do eixo x, por quê? Porque y é igual a zero. Então, todas as vezes que y for igual a zero, o ponto será marcado em cima do eixo x. Então, ponto de interseção da reta com o eixo x para y igual a zero. Agora é só traçar a nossa reta, que vai esboçar o gráfico dessa equação. Essa reta aí representa as infinitas soluções que são soluções para essa equação. As infinitas soluções dessa equação. Essa reta aqui possui infinitos pontos, consequentemente eu tenho infinitos pares ordenados, que são soluções dessa equação. Mas aqui na tabela eu só tenho 2 pares ordenados, tá certo? Mas tem infinitos, ok? Então vamos seguir adiante. Vamos para a nossa terceira questão, tá? Construa o gráfico da equação x menos y igual a 2. Olha só, vamos pegar aí nossa tabela. E aqui eu vou atribuir valores aleatórios. Mas nesse caso, eu vou escolher apenas 2 valores, tá? E esses 2 valores que eu vou escolher me levarão a encontrar o ponto de interseção da reta com o eixo y, tá? E o outro, o ponto de interseção da reta com o eixo x. Para esboçar o gráfico dessa equação, eu só vou precisar de 2 pontos, tá certo? Para você traçar uma reta orientada, você precisa no mínimo de 2 pontos. É isso que eu vou fazer, não vou criar vários pontos aí não. Então, para descobrir o ponto de interseção da reta com o eixo y, tá? É necessário que x seja igual a zero. Então, vamos atribuir aqui os nossos valores na tabela. Na primeira coluna, os valores para x, na segunda coluna, os valores para y, e na terceira coluna, as coordenadas dos pontos que são dados através dos pares ordenados x, y. Então, eu quero encontrar o ponto de interseção da reta com o eixo y. Para isso, eu vou atribuir para x igual a zero. Olha só, todas as vezes que eu quiser esboçar o gráfico de uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas, basta que eu descubra o ponto de interseção da reta com o eixo y e o ponto de interseção dessa reta com o eixo x. A reta interceptará o eixo y sempre quando x for igual a zero. E a reta interceptará o eixo x todas as vezes que y for igual a zero. Tá certo? Se eu quero 0 para x, é porque eu quero encontrar o ponto de interseção da reta com o eixo y. Então, vamos aqui para a equação. Preste atenção aí, viu, pessoal? Se x é igual a zero, esse x aqui desaparece e aí ficará apenas menos y igual a 2, que me levará a descobrir o valor de y. Então, vou trazer para aqui para a coluna do meu menos y igual a 2. Veja que o valor, o sinal da incógnita aqui é negativo. Quando isso ocorre, devemos multiplicar por menos 1.
O que está negativo passa a ser positivo e o que está positivo passa a ser negativo. Por quê? Por conta da operação com os sinais. O menos do y com menos do 1 dá mais. Então, o y fica positivo e o 2 fica negativo. Por quê? Porque o 2 é positivo, o mais do 2 com menos do 1 dá menos. Então, ficou y positivo e 2 negativo. Então, y igual a menos 2. Então, temos aí o nosso primeiro par ordenado, que é a coordenada do primeiro ponto que eu vou marcar nesse plano cartesiano. 0 para x e menos 2 para y. Veja, já que x é igual a 0, o ponto será marcado em cima do eixo y, aonde estiver o menos 2 do y. Veja, vamos aqui voltar para a origem. Já que y é negativo, eu vou marcar esse ponto, esse valor abaixo do eixo x. Abaixo. Tá? Ó, vamos aí contando a partir do eixo x. A partir da origem, eu tenho 0 aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Eu quero onde x é menos 2, aqui, ó, nessa segunda linha tracejada aqui, ó, menos 2. E o ponto será marcado em cima do eixo y, onde estiver esse menos 2. Pronto, marcamos o nosso primeiro ponto. Agora vamos descobrir o ponto de interseção da reta com o eixo x. Para isso, obrigatoriamente, y tem que ser 0. Tá certo? Então, aí nós temos o ponto de interseção da reta com o eixo y, para x igual a 0. Vamos lá. Quando y for igual a 0, vamos descobrir o valor para x. Vamos aqui para a equação, ó. No lugar de y, eu vou colocar 0. Então, o y desaparece, fica x igual a 2. Então, vamos trazer o x igual a 2 para cá, ó. Pronto, x igual a 2. Temos aí nosso par ordenado, que é a coordenada do nosso segundo ponto. Então, você tem aqui o par ordenado é 2 para x e 0 para y. Como eu já falei anteriormente, todas as vezes que y for igual a 0, o ponto será marcado em cima do eixo x. Vamos localizar o 2 do x e marcar o ponto onde o 2 estiver. Já que x é positivo, partindo da origem que é 0, eu vou marcar esse valor à direita do 0. Mais 1 aqui na primeira linha tracejada, mais 2 na segunda linha tracejada. Então, localizei o mais 2 e vou marcar esse ponto em cima do eixo x onde o 2 estiver. Agora, é só traçar a reta da equação passando por esses dois pontos. Está resolvida a questão. Nós temos aí o ponto de interseção da reta com o eixo x para y igual a 0. Ok? Pronto, esboçamos o nosso gráfico. Está resolvida a questão. Vamos para a nossa última questão. Esboça o gráfico da equação menos 4x menos 2y igual a menos 8. Vamos pegar aí nossa tabela. Lembrando a vocês que eu estou esboçando eu vou esboçar esse gráfico utilizando apenas 2 pontos. Tá certo? Para esboçar esse gráfico eu vou utilizar apenas 2 pontos. O ponto de interseção da reta com o eixo y, para isso x tem que ser 0. E o ponto de interseção da reta com o eixo x, para isso y tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. Vamos atribuir aqui nossos valores na tabela. A primeira coluna são os valores para x, a coluna do meio aqui os valores para y e a última coluna os valores das coordenadas dos pontos através dos pares ordenados x, y. Então, vamos lá. Quando x for igual a 0, nós encontraremos o ponto de interseção da reta com o eixo y. Preste atenção aqui na equação, pessoal. Já que x é igual a 0, eu tenho menos 4 vezes x. Então, menos 4 vezes 0 dá 0. Então, menos 4x desaparece. Restando apenas quem? Menos 2y igual a menos 8. Então, vamos trazer menos 2y igual a menos 8 para descobrir o valor de y aqui. Veja que o sinal do termo desconhecido é negativo. Neste caso, eu devo multiplicar essa igualdade por menos 1. Multiplicando a igualdade por menos 1, quem tiver negativo passa a ser positivo e quem tiver positivo passa a ser negativo. Como os dois estão negativos, os dois passam a ser positivos. Então, você vai ter 2y igual a 8. Já que eu quero o valor de y, esse 2 que está multiplicando y vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Tá? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, y vai ser igual a 8 dividido por 2. Dividindo 8 por 2, teremos 4. Portanto, y vai ser igual a 4. Ok? Temos aí, ó, o nosso primeiro par ordenado que nos leva à coordenada do nosso primeiro ponto. Para isso, nós vamos ter para x, x igual a 0 e para y igual a 4. Já que x é 0, o ponto será marcado em cima do eixo y, onde estiver o 4 do y. Já que y é positivo,
partindo da origem, que é 0, nós iremos marcar os valores positivos para y acima do eixo y, ó, acompanhando as linhas tracejadas na horizontal, onde elas interceptarem o eixo y, lá estará um valor inteiro para y. 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó. Localizaremos o 4 aí e marcaremos o ponto na altura 4 para y. Ok? Vamos agora descobrir o ponto de interseção da reta com eixo x. Para isso, o y tem que ser igual a 0. Nós temos aqui o ponto de interseção da reta com eixo y para x igual a 0. Vamos lá. Atribuindo 0 para y, encontraremos o ponto de interseção da reta com eixo x. Vamos aqui para a equação. Veja que você tem aqui menos 2 vezes y. Vai ficar menos 2 vezes 0, que é y. Menos 2 vezes 0 dá 0. Então, menos 2y desaparece, ficando menos 4x igual a menos 8. Então, vamos trazer menos 4x igual a menos 8 aqui para descobrir o valor de x. Ó. Observa agora essa igualdade aí. Veja que o sinal do termo desconhecido é negativo. Neste caso, devemos multiplicar essa igualdade por menos 1. Já que eu vou multiplicar essa igualdade por menos 1, tudo que está negativo passa a ser positivo e tudo que tiver positivo passa a ser negativo. Neste caso, os dois estão negativos. Os dois passam a ser positivos. Vai ficar mais 4x igual a mais 8. Portanto, 4x igual a 8. Eu quero o valor de x. Vamos pegar esse 4 que está multiplicando o x e vamos transferir para o segundo membro com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Esse 4 vai dividir o 8. Portanto, x vai ser igual a 8 dividido por 4. Quando você dividir 8 por 4, teremos x igual a 2. Temos aí os valores que nos levarão ao nosso segundo par ordenado, que é a coordenada do nosso segundo ponto. Para isso, teremos que ter x igual a 2 e y igual a 0. Como eu já falei anteriormente, todas as vezes que y for 0, o ponto será marcado em cima do eixo x, onde estiver o valor para x. Já que x aí é 2 e é positivo, partindo aqui da origem, que é 0, vamos marcar os valores positivos à direita do 0 para x. Ó. 1, 2, ó. Localizando aqui o 2. Ó. Localizei o 2 aí, à direita da origem para x. Aqui na altura desse 2, em cima do eixo x, nós marcaremos esse ponto. Agora é só traçar a reta que passa por esses dois pontos. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto por onde a reta vai interceptar o eixo x para y igual a 0. Tá certo? Então vamos traçar a nossa reta. Pronto. Nós traçamos aí a reta e todas as vezes que você precisar construir o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, se você quiser e preferir, basta descobrir os pontos de interseção da reta com o eixo x e o ponto de interseção da reta com o eixo y, tá certo? Ou você pode atribuir outros valores aleatórios e aí você construirá seu gráfico. Para construir o gráfico e traçar a reta, basta apenas 2 pontos, no mínimo 2 pontos. Certo? Você pode ter outros pontos, mas no mínimo 2, tá certo? Ok, pessoal? Com isso eu encerro essa videoaula, tá certo? Eu sei que foi uma videoaula longa, mas porque eu precisava fazer vários exemplos, alguns exemplos, explicar alguns conceitos para vocês se apropriarem do conteúdo, tá? Aqui eu peço a Deus que abençoe a todos vocês e se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal.